Graças a Deus, por aqui a gente está de volta à nossa programação e a gente vai dar início ao nosso bate-papo aqui com meu amigo Oséias, que está aqui presente. E desde já quero cumprimentar ele aqui na paz do Senhor e chamando ele para essa conversa. Pode ser, meu querido, seja bem-vindo à nossa programação. Pode ser, meu amigo Ronaldo, presbítero. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo a nossa programação, né? E com certeza já estão abençoados. Vai dar início ao nosso bate-papo de hoje, como a gente foi anunciado, convidou o nosso querido amigo para estar participando dessa programação de hoje. O irmão Oséias, ele é o segundo vice-presidente ali do Templo Central. Aqui a gente manda um abraço muito especial ao pastor Luiz Nunes. Verdade, nosso pastor presidente. O Laerte esteve aqui no domingo passado, disse que ele gosta de ser chamado de Luizinho, né? Luizinho. Então, um abraço especial para ele, toda a sua família, sua esposa, sua filha, né? Nossa amiga Milton. E que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Então, irmão Oséias, a gente convidou ele para a gente estar falando sobre um assunto que é um sentimento que faz parte da vida e da realidade do ser humano. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já passou ou sofreu algum tipo de frustração, de decepção. Então a gente percebe que esse sentimento, ele faz parte da vida do ser humano, tá? Então a gente convidou o nosso querido irmão para estar falando sobre esse assunto conosco. Em Romanos capítulo 12 e versículo 2, ele diz que a vontade de Deus é boa, né? E é perfeita. Mas aqui fica a pergunta, e quando a vontade de Deus vai de encontro com a nossa vida, com a nossa vontade, né? Quando ela bate, quando ela se choca, o que fazer nessa situação? Será que muitas vezes a gente é decepcionado ou frustrado? Então são sobre essas questões que a gente vai estar conversando. E já começando aqui com o pastor Oséias, eu quero já pedir para ele definir para as pessoas que vão estar nos ouvindo e as pessoas que depois vão estar nos vendo, que a gente vai estar reprisando esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Eu gostaria que ele já começasse a falar para nós o significado dessa palavra frustração, né? É verdade. Antes de começarmos aqui, só mandar um abraço aqui para minha esposa, né, que está em casa ali com as crianças, está nos ouvindo, meu pai, minha mãe, pastor Luizinho, missionário irmã Mazinha, Hamilton, Raimara, todos os irmãos ali da sede, todo o campo 1 de Amarante. Então, irmão Ronaldo, essa palavra frustração, ela faz parte realmente do nosso cotidiano. Exato. Né? Então, uma definição aqui bem próxima do que seria isso, é um sentimento de insatisfação ou de contrariedade, geralmente causado pela não concretização de uma expectativa, de um objetivo, de um sonho. Então isso vai trazer esse sentimento de frustração para a vida do ser humano, que é uma coisa muito ruim, né? Na verdade, quem está frustrado, né, ele está, como se diz, para baixo, né? As forças positivas praticamente se afastam dele e aquele astral negativo toma de conta do ser e pode causar coisa pior aí pela frente, viu? Então, a frustração ela se define dessa forma, né, pastor? É um sentimento emocional de quando a gente não alcança o que se espera. É verdade. Geralmente está ligado à perda. A perda. Isso. Quando a gente tem perdas, a gente entra nessa, como se diz, nessa vibe de frustração, né? Perdas, a gente pode estar citando perdas no amor, né? Perdas no trabalho, perdas na vida profissional, perdas na vida ministerial. Geralmente, quando isso acontece, digamos que alguém está frustrado. Quando a pessoa espera que aconteça alguma coisa e não acontece, né? Também. Porque assim, na nossa vida, a gente trabalha e vive com expectativas. Tudo. A partir do momento que você ouve uma informação, você já começa a imaginar na sua mente o resultado daquilo. Quando não acontece da forma que você imagina ou que você espera, geralmente tem aquele sentimento de tristeza, né? Que nós chamamos de frustração. Frustração, uma decepção, né? Também. Decepção e... Eu peguei aqui um texto de Atos, capítulo 7, versículo 20, que fala que ele fala de Moisés, né? Vai dizer que ele nasceu lá no palácio, né? Era muito famoso, foi criado na casa de Faraó. E né, nesse contexto aqui de Atos vai mostrar que ele quando ele vai conhecer os seus irmãos, aí tem um momento que ele vai presenciar que é quando um egípcio está maltratando um hebreu. Ele vai defender o hebreu, né? E ele esperava lá que fosse entendido pelos seus irmãos, que talvez eles
conforme o texto vai dizer ali, que ele poderia ser o libertador, mas não foi essa é a expectativa dele, mas não foi isso que aconteceu. É verdade. As pessoas questionaram, quem te colocou de juiz sobre nós? Então, ali ele foi frustrado também, né? com certeza. E a consequência daquilo foi o quê? Teve que fugir, né? Então, deixou tudo para trás. Com certeza ele tinha uma vida boa, porque a vida dele no palácio era, né, cheia de sonhos. Ele tinha perspectiva, com certeza seria ele o rei, seria ele o próximo faraó, né? Estava sendo formado para isso, fazia parte da linha de sucessão. E por conta daquele ato que ele cometeu ali, com a intenção boa, a expectativa dele com certeza era ser reconhecido como alguém que defendeu o irmão, mas na verdade o que gerou para ele foi esse sentimento muito triste de frustração, tanto é que ele foi se abrigar onde? No deserto, né? Onde não tem ninguém. Pastor, nesse caso ali, ele criou uma expectativa de ser aceito, né? Que a gente cria essa expectativa como o senhor falou. De repente, não sei se ele entendeu que era a vontade de Deus também, porque ele está na posição maior. Aí aqui eu quero colocar uma questão já para a gente iniciar aqui. Pastor, o não de Deus, que Deus muitas vezes diz não para a gente. Ele é um não, é pedagógico esse não de Deus? Olha, o não de Deus é pedagógico no sentido de que de orientar as nossas decisões futuras. E também é um não corretivo. Geralmente assim. Por quê? Deus falou não para o próprio Moisés. Mais na frente a gente vai ver na história, né? Quando Moisés tinha a expectativa, ele tinha um sonho, ele vivia e lutou muito, batalhou muito para entrar na terra, né? Que eles saíram do Egito com direção àquela terra, mas no entanto não entrou. Deus disse não para ele. Pensa no não duro, né? Existe não que a gente até... Então não vai entrar na terra prometida, então, né? A gente consegue assimilar melhor e não sofre tanto, sofre um pouco mais. Agora, esse não, de não entrar na terra para Moisés era o fim. Se a gente for analisar da perspectiva humana, né? Moisés ficou, acredito eu, que questionando Deus. Mas por quê? Né? Como você diz, o que foi que eu fiz? Mas Deus não deu muita explicação para ele não, apenas disse o seguinte, olha, vem para cá, eu vou deixar tu ver e não se fala mais nisso. Então, não entrarás. Não entrarás, não entrou. E, de fato, se a gente olhar a história direitinho, olhar, prestando atenção quando a gente fala não é ler, estudar, é que daqueles 600 mil homens, sem contar com mulher e criança, que saíram da terra do Egito em direção a Canaã, apenas 2 conseguiram entrar, né? Então, todo aquele povo teve o sonho frustrado, teve o não de Deus. Inclusive o legislador, inclusive o líder, inclusive aquele que falava com Deus face a face. Não pôde. E nos 10 mandamentos tem muito não ali, né? Não faça isso, não faça aquilo. Então, é por isso não que mata, a gente diz, não rouba. Como você muito bem colocou, o não pedagógico, né? Esse não de ensinar, esse não de lhe orientar, né? E existe o não também pelas consequências dos meus atos, né? Então, nós devemos assimilar isso e entender que o não de Deus é positivo para a nossa vida. E nós, como pais, assim como Deus é o nosso pai, né? A gente tem que muitas vezes falar não para os filhos, né? De repente, os nossos jovens estão em casa, de repente eles ouvem muito não do pai. Não vá para, sei lá, para uma festa do amigo hoje, para o aniversário de Beltrano, de Cicrano. Não chegue tarde, às vezes o jovem fica com a expectativa baixa ali, mas o fundo disso tudo é porque muitas vezes nem Deus diz sim para nós sempre, assim como nós também não podemos dizer sim para tudo que os nossos filhos querem, né, pastor? Verdade. É notório que nós vivemos em uma sociedade que, de certa forma, essa frustração, ela se intensificou mais ainda. É uma sociedade que não sabe lidar com o não. Justamente por não saber lidar com o não saber lidar com a perda, né? Porque você diz não, você está cesseando algum direito ou alguma expectativa, né? Então, assim, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não têm esse costume, esse hábito de ouvir o não, e quando ouvem, eles se frustram. E aí passam a se isolar, né? E aí isso é perigoso, porque pode desencadear um ato, uma ação pior, que vai, agora, ao invés de ser só um sentimento, passa a ser uma doença, né? Que nós conhecemos aí como o mal do século, né? Que é a depressão. Isso, e quando a gente fala disso, Ronaldo, nós não estamos falando aqui só de pessoas idosas, pessoas que já passaram por traumas grandes. Nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes que estão nesse quarto escuro, né? Porque a depressão, a frustração,
digamos que a frustração seja a porta de entrada de uma caverna escura, né? E lá dentro a depressão. E não existe fundo, não existe fim, não existe um final. Alguém usa até a expressão, cheguei no fundo do poço. Mas o fundo do poço para ti pode ser diferente do que seria para mim. Então, nós devemos sim cuidar dos nossos filhos, educá-los, dizendo não também, viu? Negando. Geralmente... Para não criar uma sociedade mimada, né? E é o que nós temos visto por aí, viu? Tudo que... Qualquer coisa que a pessoa perca, por mais supérfluo que seja, ele já se coloca para baixo, já tem esse sentimento muito forte na vida dele, Pastor, e acaba prejudicando até a família. Tem uma palavra, uma palavra mesmo, chamada resiliência. Eu vi muito quando eu estava fazendo um curso de educação financeira e a pessoa falava muito, resiliência. E essa palavra ela tem um sentido físico, né? Que é o exemplo da liga, do elástico. É você esticar um corpo e depois de um tempo ele volta para o seu estado natural. Essa resiliência aplicada a nós, ela tem um sentido figurado da gente que quando sofre uma frustração, seja por um não, né, por não receber a resposta que a gente quer, você se frustrou, mas você se recompõe como aquele elástico que volta ao seu estado natural, para você ter uma outra chance de tentar conseguir de novo. Tá faltando muito isso na vida das pessoas, né? Verdade. E assim, nós não estamos aqui negando a frustração. Como já falamos, ela faz parte da nossa vida enquanto seres humanos. Mas essa capacidade de resiliência, né, quer dizer, de se reinventar, é que falta realmente para muitas pessoas. E nós não estamos falando aqui de limites de idade, né? Para cada faixa etária existe o seu tipo de resiliência, né? Então, assim, isso deve ser treinado, deve ser praticado, porque não é fácil. Você lidar com o não, você lidar com a perda e de repente você se reconstrói. Não é fácil, não é por milagre. Existe um processo, existe um sofrimento, mas isso é psicológico. E quando o nosso psicológico está ligado em Deus, aí fica mais fácil. E eu estava até citando um pouco o pastor aqui, e quero mencionar para os irmãos que estão nos ouvindo e os irmãos que vão nos ver. É um livro que é Decepcionado com Deus, e são 3 perguntas que esse autor tenta explicar. Ele começa lá e diz assim: Deus é justo? Aí ele vai dizer assim: Deus está calado? Deus está escondido? E ele vai trabalhar aqui justamente a pessoa que está passando por um momento de sofrimento, que nesse sofrimento essa pessoa se acha que está só. E aqui eu quero fazer até uma pergunta para o pastor aqui, para que ele venha dar o seu ponto de vista sobre essa pergunta, que é possível, pastor, em algum momento a gente se frustre com Deus? A resposta é sim. Possível. É possível. Nós podemos até citar a Bíblia Sagrada, né? O profeta Jonas é um exemplo muito claro de alguém que se frustrou com Deus, né? Deus deu uma ordem para ele clara, né? Sim. Que era para evangelizar, para pregar aos ninivitas, pregar o arrependimento. Mas Jonas tinha um pé atrás com aquela turma, né? Ele não queria que eles recebessem, ele não queria que eles se arrependessem. Por quê? Deus tinha falado para ele que se eles não se arrependessem, o que vinha era destruição. E ele criou aquela expectativa de destruição, como nós já falamos aqui, né? Que geralmente a expectativa é a que a gente cria, né? Então, aconteceu todo aquele processo com Jonas e ele teve que ir, obrigado, falou para aquele povo, e quando ele retorna ali pro alto daquela montanha que fica observando, né? Esperando Deus destruir o povo se arrepende e ele se zanga, se frustrou com Deus. Fica zangado. Ficou muito triste, né? Eita, aí Deus teve que dar uma lição nele, né? Lição de resiliência, que foi o que nós falamos ainda há pouco. Ele debaixo daquela planta, né? Tava uma sombra boa, de repente a planta murcha, o sol começa a queimar a cabeça dele e ele começa agora a praticamente espraguejar, né? E Deus diz assim: rapaz, tu tem dó dessa planta? Imagina eu como é que eu vou fazer com toda essa nação, rapaz. Tu quer que eu destrua todo mundo? Então não é assim. Então é natural que a gente se frustre com Deus, mas entenda quando a mensagem for clara. Pastor, eu coloquei essa pergunta e de fato, como o senhor bem citou, o exemplo de Jonas, ele se frustrou com Deus. Mas eu quero colocar uma outra perspectiva para a pessoa que está nos ouvindo. Nós, seres humanos, nos frustramos com Deus por conta que nós criamos expectativas por alguma coisa, né? Justamente. Mas não que Deus nos frustra. Claro. A gente que cria expectativa e por não receber aquilo que fica decepcionado com ele, né? Isso, a gente usa a expressão frustrar-se com Deus, mas na verdade quem criou a expectativa errada foi a gente. A gente mesmo. A gente cria essa expectativa, cria essa imagem. Olha, foi assim, Ronaldo. Sim, pode falar. Na época do nascimento de Cristo.
Tanto é que muitos dos judeus ainda não aceitam que Jesus era realmente o Messias. Porque as profecias, as palavras, tudo que existe a respeito do Messias, que seria um rei, que viria governar, que iria livrar, que ia acabar com o sofrimento. Aí Jesus vem com um total ensino contrário, dizendo o quê? Porque naquela época existia uma lei, naquele território, que quando entrasse um cidadão romano num território judeu, que ele fosse carregando alguma coisa, alguma bagagem, alguma coisa, e ele encontrasse um judeu, aquele judeu era obrigado a carregar aquela bagagem dele por 1 milha. Aí Jesus ensinando dizia assim, olha, se ele te obrigar a carregar, leva duas, não leva só uma não. Se ele te pedir a capa, entrega a túnica também. Aí ele disse assim, mas que rei é esse? Que veio para aumentar o nosso sofrimento. Então, expectativa errada. Da mesma forma, isso pode acontecer para o futuro. A gente começa a imaginar aqui a volta de Jesus. Sim. E eu acredito que se a gente perguntar, Ronaldo, o que as pessoas imaginam que vai acontecer na vinda de Jesus, vai ter cada história, né? E muitas pessoas vão ficar frustradas, porque não vai acontecer da forma que eles imaginam. Então a gente pode concluir ou fazer um resumo dessa pergunta, que a frustração se dá por parte de nós humanos, né? Sim. Porque quando Deus promete, na Bíblia ele sempre cumpriu. Pega o caso de Abraão, Deus prometeu que Abraão teria um filho, né? Mas ele não botou data, né, pastor? É verdade. Ele falou assim, e aí de repente ele espera 1 ano, espera 2, aí já tá lá chegando a beira nos 100 anos, e Deus promete, mas ele não colocou data. E quando ele vem, de repente, no caso de Abraão, ele não se frustrou. Você vê que é um homem de fé. Mas tem gente que fica esperando e fala, será que Deus não vem, não acontece, e vai se desanimando, né? Olha, ali, quando Deus não coloca data, já é justamente para a gente entender que para Deus não existe tempo. É no tempo dele, né? Assim, a linha do tempo é para nós, né? Deus é eternidade. Então, Deus não estipulou um tempo. Ó, Abraão, daqui tantos anos, sim, é verdade. Na tua cronologia, eu vou te dar um filho. Ele só disse que daria, né? E tanto é que Sara, Abraão não se frustrou, mas ela sim. Por quê? Gerou a dúvida, né? Não, mas eu já sou velho, ela também. E aí quando tentou dar uma ajudinha, hein? Os anjos chegam, tenta dar ajudinha, acontece todo aquele problema, né? Ali, depois Abraão tem que despedir Agar com Ismael, porque aquele não era o plano de Deus, né? A gente pode constatar isso hoje, né? Naquela época não era fácil perceber, mas... E depois, quando foi anunciado para ela, que ela ouviu, né? Ela deu risada, né? Sorriu, duvidando, porque a expectativa dela é que seria antes, né? Quando era mais nova e tudo, isso. Natural. Mas assim, tanto é que o anjo assim, pois o menino vai se chamar Isaac, né? Que para nós aqui a tradução é risada, né? Sorriso, riso. Pastor, eu tô colocando essas questões porque quando a gente fala assim que as pessoas se decepcionam com Deus, a gente imagina a pessoa comum, mas eu quero citar aqui o caso do profeta Jeremias, para você ver como, por mais que fosse um homem de Deus, um profeta, o ser humano ele tem um pensamento assim, muito similar com o outro. Então, em Jeremias, capítulo 20, olha só, para entender mais, você tem que ler o capítulo todo, né, aquele contexto. Mas no capítulo 20, versículo 7, ele vai falar assim: persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste tudo que eu. Ele vai dizer aqui que, se você ler o contexto, ele vai ficar aqui meio decepcionado com Deus, porque parece que aquilo que ele esperava não estava acontecendo. E no versículo que eu até separei aqui para colocar essa questão da expectativa criada pelo homem, no versículo 19, ele vai dizer assim, ó, versículo 19 não, que não tem 19, parece que é o versículo 18, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Porque ele profetizava e parece que nada acontecia. E eu fiquei vendo aqui, assim como o profeta Jeremias, tem muitas pessoas que criam expectativa e falam, não, tem até gente que se eu for ser evangélico, minha vida vai mudar, de repente vai virar um mar de rosas, e a pessoa chega lá e não é aquilo que ele idealizou, né? É verdade. De repente, será que é por isso que muitas pessoas se encontram ateias, porque de repente criaram uma expectativa, não foi respondida como imaginava e de repente perderam assim a fé em Deus? Será que tem alguma ligação, pastor? Acredito que sim, porque quando você toma alguma decisão, você toma por uma expectativa sua. Você criou. Isso é normal, isso é no subconsciente. Sim. Né? Não é que a pessoa viva só por expectativa, não, mas isso é natural do ser humano. A gente conversando aqui, a gente começa a gerar imagem na cabeça. Isso, verdade. Né? E aquilo
passa a ser no nosso interior uma verdade que deve acontecer daquela forma. Quando não acontece, vem o sentimento de tristeza, de frustração. E isso também é quando as pessoas entregam a vida a Cristo. Tem muitas pessoas que usam até uma frase, isso é bem conhecida aí no meio de todos, na sociedade, diz assim: para ser crente igual fulano, eu fico do jeito que eu estou. Quer dizer, ele está reconhecendo que ele está errado, né, no estado que ele está, e ainda acusa o outro. Mas você não precisa ser crente igual o fulano. Procure outros exemplos. O exemplo de Cristo, por quê? O exemplo de Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, por que não pega os exemplos bons? Melhor, né? Então, essa frustração acontece justamente porque alguém quer se basear, ou ele quer alguma coisa para ser modelo e escolhe o modelo errado. Então, já parte das nossas escolhas. Como tu citou aí o profeta Jeremias. Abacuque também teve essa, né, essa dúvida, digamos assim, essa frustração. Por quê? Ele faz uma oração ali para Deus dizendo assim: até quando, Senhor? Tu vai ver o que está acontecendo com esse povo e não vai fazer nada. Aí quando Deus decide resolver o problema, só que Deus decide do jeito dele. Ele diz assim: pois eu vou entregar ele para essa nação vizinha aqui, vou entregar na mão dele, vão destruir. Ele diz assim: mas Senhor, esse povo são pior do que nós e muito, vai entregar na... Ele não entendeu. Aí Deus não explicou, né? Deixou e ele ficou se perguntando. Até que Deus disse assim: não, mas depois eu vou trazer de volta. Aí ele disse assim: então é melhor obedecer, é melhor entender, é melhor acreditar do que entender, né? Então, nesse contexto. Aí depois ele vai citar aqueles versículos tão bonitos: ainda que a figueira não floresça, né? Capítulo 3. Então, isso é... Mas surgiu por um momento de decepção ali, viu? Eu li recentemente esse capítulo. Pastor, a gente vai para o intervalo comercial agora e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a esse bate-papo. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Jovem News. não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras. Graças a Deus. Estamos de volta aqui na nossa programação, aqui na Rádio Amarantina FM. Para você que está nos ouvindo, está nos vendo em casa, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo à nossa programação de hoje, né? Por aqui a gente está com um bate-papo aqui com o pastor Oséias Pires. Pires é sobrenome do meu pai. Pires é o sobrenome do meu pai. Meu sobrenome é Souza Almeida, mas aqui em Amarante é Pires. É Pires, né? Quando eu coloquei que eu pensava que era Pérez, é Pires, né? É, Pires.
E hoje a gente está batendo um papo sobre esse assunto, né? Frustrações, quem nunca passou por uma frustração, criou expectativa e de repente não alcançou. Eu queria até perguntar para o pastor aqui presente, você já vivenciou isso? Criou uma expectativa de alguma coisa e não foi concretizada? Sim, claro. Como ser humano, né? Isso é inevitável. Olha, antes de responder a tua pergunta, deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu pai, né? Fala o nome dele aqui, ele está nos ouvindo lá, meu pai, pastor João Pires, a missionária, a irmã Dorinha, né? Pra mim é a mãezinha, tá? Está nos ouvindo também, o Matheus, lá em Alto Brasil, está nos ouvindo. Toda a família aí, toda a família Almeida, a família Pires, né? Minha cunhada também, a Gilmara, está nos ouvindo aí, um abraço para todos vocês. Com relação a passar por momentos de frustrações, já tive vários. Inclusive tem um aí que eu não posso nem falar ainda, que não foi resolvido ainda, tá? Mas assim, esse sentimento assim de perca, sentimento de impotência, né? Que a gente cria as expectativas. Um dos piores que já passei recentemente aqui, que estou lembrando, foi a doença do meu pai, né? Meu pai, como muitos sabem aí, teve Covid, ficou um tempão internado, e assim, vendo aquele sofrimento dele, vendo e acompanhando todo aquele processo que ele passou, às vezes, quando eu estava sozinho, eu ficava imaginando e questionando por que daquilo. Porque aquilo trazia um sentimento pra gente, enquanto família, e eu posso falar porque eu estava muito perto, um sentimento assim, de tristeza mesmo, um sentimento assim de que a gente dizia assim, às vezes pensava, né, não pronunciava, será que Deus abandonou? Será que tudo que a gente fez não serviu pra nada? Porque a gente sempre tem aquela sensação de que trabalha para Deus, né? Sim. Não, nós trabalhamos para Deus, então isso pode nos gerar frutos e frutos bons. Aí de repente vem a enfermidade, vem a dificuldade e tu se acha, digamos assim, num buraco tão difícil que tu não vê a saída. E o que te resta é lutar, mas negar a Deus, se afastar dele jamais. A gente olhando também pra minha vida, eu já tive, que frustrações tem as nível baixo, tem aquelas mais altas, né? E a gente já tive também. Aproveitando, eu quero mandar um alô especial pro meu amigo Rogério, Imperatriz, está nos ouvindo aqui também. Deus abençoe. E todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, através do link aqui da Marantina FM, que é marantinafm.com. Um alô especial para o meu amigo Nato Dias, está agora há pouco aqui fora. Deus abençoe a ele também. E você que está chegando agora, eu quero convidar você a conhecer o site da Oliveira Verdadeira, que é adoliveiraverdadeira.com.br. Lá você vai na aba igreja, conhecer todas as nossas igrejas. Inclusive eu mando um alô especial para todos os nossos pastores que estão sintonizados conosco aqui das congregações que eu já citei no início. E você conhece também ali na aba do perfil da Assembleia de Deus do Templo Sede, nosso pastor, os seus vice-presidentes, como tem aqui o irmão Oséias, o Laerte, que esteve comigo no domingo passado. Aí tem o Nonato Reis, né? Tem o Jackson Vale, Matheus Miranda, que a gente mandou um alô especial também. E a gente vai trazendo aqui para estar conversando também, viu, Matheus? Por aqui a gente vai continuando conversando com o pastor Oséias, segundo vice-presidente aqui do Templo Central. Falando desse tema, pastor, é possível que em algum momento da nossa vida a gente se afaste de Deus por causa de uma frustração? Essas coisas podem afastar a pessoa de Deus? Pode sim. Tanto é que, se a gente for olhar direitinho, a palavra frustração está ligada à perda. Está ligada à perda de quê? Da esperança. Quem perde a esperança, naturalmente perde a fé. Sim. Porque a esperança é que gera a fé, né? Uhum. A gente tem aquela esperança e a fé que vai acontecer. Quando eu perdi a esperança, eu perco a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que se aproxime com fé. Então, essa desilusão, essa frustração, essa perca da fé, ela vai nos afastar de Deus. Eu pergunto isso aqui porque quando a gente olha para aquele episódio lá de Moisés, que ele vai buscar as pedras dos mandamentos, ali diz que ele passou um período muito longo daquele povo, né? 40 dias. Então, sim, quando a gente olha esse texto assim, friamente, a gente fala, Moisés passou uns dias. Não, foi mais de um mês. E o povo sem saber o que aconteceu com Moisés, né? Então aquelas pessoas ali, parece que o povo se frustrou, né? Saiu da terra prometida, o homem sumiu, não volta. E aí eles se afastaram de Deus naquele momento, né? Então, Ronaldo, vamos definir aqui que o afastamento de Moisés do povo
foi também um afastamento de Deus do povo. Por quê? Moisés representava ali o Deus. A presença de Deus era através de Moisés, que era o líder. Quando ele se afasta, gerou agora um vácuo, digamos assim. E naturalmente gerou uma frustração. Ficamos órfãos, nós não temos líder, não sabemos o que aconteceu, esse homem deve ter morrido. Sim. Né? E o que acontece? Gerou agora um campo fértil para quem? Para o outro lado. Né? Porque existe um ditado aí que mente vazia, né? É a oficina do inimigo, né? Do diabo. Mas assim, então gerou naquele povo uma sensação de perda, uma sensação de frustração, fomos abandonados, Moisés morreu, acabou tudo para nós. E agora o que vamos fazer? Aí, algum daqueles indivíduos tiveram a excelente ideia aqui, né, entre aspas, né, de criar um bezerro de ouro agora para representar Deus. Quer dizer, vamos trazer Moisés de volta, mas de outra forma, né? E o que foi totalmente errado. Tanto é que aquele povo todinho ali, quando Deus vê aqueles Moisés, vou matar esse povo tudo, serve não. Eu vou fazer de ti uma nação. Aí vai ser assim, assim. Moisés disse, Senhor, o que essa nação vizinha vão dizer de ti? Né? Olha só. Esse sentimento de frustração, o que gerou? Desencadeou todo esse processo. É verdade. Processo de quê? De destruição. É coisa ruim, né? Mas, como Moisés articula com Deus, Deus já sabia daquilo ali, Deus amoroso, então perdoa, vamos junto, vamos continuar, né, na caminhada. Mas foram muitos dias mesmo, viu? 40 dias. Muito eu tempo, não né? sei se a minha fé daria para esperar também não. Tava pensando nisso aqui, eu fiquei imaginando assim, a gente fala desse texto, a gente pensa que, mas gente, é um mês, uma pessoa subir de um mês aqui no nosso contexto de uma cidade pequena, camaradas vai aqui pro interior desse aqui de mata, a gente, por um mês, a gente fica pensando, foi tragado por uma fera, foi baleado, sei lá. Geralmente, Fica difícil. a gente se conforta mais porque levou alimentação, alguém estava armado, mas Moisés saiu sem nada, Sem só com o nada, cajado na mão, num lugar que não produzia nada, que era o deserto. Ele subiu no Sinai, ali pedra. Pastor, e... eu citei esse caso aqui de Moisés para me trazer aqui uma pontuação para alguém que está nos ouvindo, né? De repente a pessoa cria uma expectativa e pode acontecer também entre os jovens, até por falta de experiência, uma expectativa com alguém, com um namorado, de repente com um relacionamento, e a pessoa quer aquela expectativa daquela, idealiza, como disse o pastor antes no culto, né? A alma gêmea, o príncipe encantado, e de repente aquilo ali parece que foi só uma ilusão. Muitas pessoas não querem se relacionar, outros começam a culpar a Deus que Deus me deu essa pessoa e essa pessoa é totalmente contrária ao que eu pensei. Essas coisas também podem levar a pessoa a ter uma perspectiva achando que a culpa é de Deus, né? Achando que a culpa é de Deus. E ele não percebe que foi uma escolha errada dele, ele não percebe que foi um plano mal executado e prefere colocar a culpa em Deus do que assumir os próprios erros. Porque nessa de assumir o próprio erro, eu estou fazendo o quê? A resiliência. Eu assumo que eu errei e vou procurar o quê? Consertar. Mas quando eu não pratico a resiliência, eu coloco a culpa nos outros. Lembram de um rei muito famoso em Israel? O primeiro rei de Israel, Saul. O que ele fazia? Foi vitorioso, era um homem muito bonito, alto. A Bíblia diz que ele se sobressaía dos ombros para cima, né? Diante de todo o exército, diante de todo o povo. Era um camarada ajeitado. Ganhou várias batalhas, mas na hora de fazer, de cumprir os mandamentos de Deus, ele fazia da forma que ele achava que era correto e queria que Deus aceitasse. E quando vinha a cobrança, ele não aceitava. Sempre tinha alguém para acusar, né? E dessa forma, o que aconteceu? Porque não teve a resiliência, não reconheceu que os erros eram dele, que a frustração era dele, ele colocava sempre culpa no povo, era a pressão, era aquilo outro. Foi tirado, foi rasgado, perdeu o trono. Pastor, e é possível a pessoa viver sem passar por frustração na nossa vida aqui na Terra? Será que é possível isso? Aí só para completar do que nós estávamos falando, você falou da questão do namoro, do casamento. Sim. Isso é o que nós vivemos, né? É parte da vida do ser humano. Claro, o casamento foi instituído por Deus. E geralmente o que as pessoas buscam no outro é aquilo que lhe falta. Né? Sim. E ele começa a gerar aquela falta que tem nele no outro. Ele começa a colocar no outro, mas o outro não tem aquilo. Ele tá procurando o que falta nele. Também. Né? E essa expectativa gerada quando, meu irmão, não chega nem uns 50%, aí dá tudo errado. Ainda mais hoje que as pessoas não estão muito se importando com o sentimento. A questão hoje é se dar bem. Né?
Casamentos aí que a gente sabe que é por dinheiro, outros casam para sair de casa, né? Às vezes vive numa família que tem a opressão e ele acha que o casamento para ele é uma libertação, enquanto que o objetivo do casamento não é esse. Sim. Né? O objetivo do namoro também, muita gente aí pensa de maneira deturpada, porque o namoro para nós aqui, a gente não pode nem falar da sociedade de Israel judaica, porque lá não existe namoro. Sim. Né? Para nós aqui existe, né? Essa palavra de estar enamorado, né? É o momento de conhecer. Eu vou ver como é realmente a vida dessa pessoa, como é que ele trata a mãe, como é que ele trata o pai, como é que trata os irmãos. Porque A vida do varão, hein? Isso, da forma que ele trata lá, ele vai me tratar. E vice-versa. Não, mas as pessoas não olham isso. Olha o que? Beleza, estereótipo, e se tá cheiroso, arrumado. E depois, quando vai pro tratamento, meu irmão, que é o que importa, vai se frustrar. Tá? Mas assim, quem faz correto, Deus abençoe o casamento, é uma bênção. E aí a outra pergunta é: viver sem se frustrar é possível? Não, infelizmente. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, porque, como já falamos aqui, não querendo ser repetitivo, só para ficar bem claro, não é proibido sonhar. Sim. Nós não estamos falando aqui que todo sonho vai ser um sonho frustrado. Não é proibido sonhar, mas geralmente os nossos sonhos, eles são gerados também uma expectativa imediata. A gente quer que aconteça no imediato. E quando não acontece, a gente se frustra. É assim no trabalho, né? Sim. A gente fica na expectativa para receber o salário, e quem ganha um salário mínimo aqui sabe, e quando recebe, ao invés de ficar alegre, ele fica frustrado, triste, né? Porque não vai dar para cobrir as despesas do mês, né? Mas assim, já entrou o primeiro dia útil do mês, ele já está pensando no último para receber o salário. Assim, só um exemplo aqui, grosseiro, para que todos entendam que não existe essa possibilidade do ser humano viver sem se frustrar. Porque a gente mesmo se coloca na situação. Tá? E Jesus, eu marquei aqui João 16:33. Acho que aquele episódio que ele fala: no mundo tereis aflição. Essas aflições pode ser traduzido por frustrações também, né? Sim, claro. De governante, de leis, a pessoa que é reprimida de falar. Hoje nós estamos vivendo uma ditadura ideológica. Ideológica, uma ditadura judicial, né? Isso. As pessoas são afastadas de cargos, de profissões, e deputados perdendo seu foro e sendo presos por opinar. Isso tudo são coisas que frustram até alguém que se candidatou para estar exercendo o direito de fala, representar alguém que não pode falar, e hoje também não pode, né? Isso, e ainda existe para completar os lacradores, né? É aquele povo lá que vão te difamar mesmo nas redes sociais e vão cair para cima, porque hoje é forte a rede social. O senhor falou aí de pessoas que fazem escolha, então a gente tem que de alguma forma tentar viver. Por mais que a frustração faça parte da vida do ser humano em alguns momentos, mas nós devemos evitar se frustrar, né? A gente pode amenizar escolhas, isso aí, né? A gente pode amenizar, minimizar essa situação. Como? A mesma fala que o senhor citou de Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas ele completa a frase dizendo: mas tenha bom ânimo. Né? Quer dizer, se anime, seja resiliente, procure fazer escolhas corretas, escolhas sensatas, planejadas, porque quando faz assim, as chances de dar errado são mínimas, né? Pode acontecer? Pode, mas você minimizou ali, digamos que 80% das chances de acontecer algo errado, né? Então assim, como você estava falando a respeito de a gente se frustrar com as leis, com essa ditadura que existe aí, que é visível e notório, né? É a nossa vida, é o que temos para hoje, né? Infelizmente entrou, eu poderia dizer aqui que esse sentimento de que umas certas minorias aí, que eu não sei nem se a gente pode falar aqui no programa, tem umas certas minorias aí que estão se achando e estão tendo o direito, né, de calar a maioria da sociedade. Porque, querendo ou não, o Brasil é um país conservador. Ainda somos o país cristão. E a doutrina cristã, ela preserva a família. A família tradicional, né? Não vou me alongar muito aqui nesse assunto, até porque não quero aqui ofender ninguém com essa palavra. Nós estamos falando de frustração. Mas assim, a maioria da população está frustrada com o que está acontecendo pelas leis, pelo cerceamento da opinião. Ninguém pode mais dar a sua opinião, porque você se torna uma pessoa homofóbica, racista,
entre outros e outros adjetivos aí que possam lhe colocar, porque você deu a sua opinião sobre determinado assunto. Então, isso também causa frustração e medo, tá? Porque, assim, a frustração é acompanhada de todos esses males. Aí, o conjunto disso tudo, Ronaldo, é que causa a depressão. Você vai se frustrando, você vai se entristecendo, você vai se encolhendo, você vai se escondendo, e daqui a pouco você não sai mais, não tem mais força, você precisa de ajuda, né? A palavra que Jesus nos deixou foi duas, né? Que é várias, mas a que eu quero citar aqui é do contexto aí de João 16:33, no mundo tereis aflições, só que aí ele traz a parte B, né? Mas tem de bom ânimo porque eu venci. Lá no 14 ele fala, não se turbe também o vosso coração, né? Credes em Deus. Ou seja, em todos os momentos que Jesus apontou um problema que a gente possivelmente vai passar, ele sempre mostrou que nele tem conforto, né, pastor? Com certeza. A nossa esperança é ele, né? Nós nunca devemos perder essa esperança. Quando a gente coloca confiança no homem, a gente fica triste muitas vezes, né? Porque o ser humano é cheio de falha. É Jeremias que vai dizer que maldito homem. Isso. Ele confia no homem, né? Essa questão, na natureza, essa né? questão do confiar, né? Que Jeremias se refere, é a questão de depositar mesmo essa confiança que ele vai resolver os problemas. E não vai. Né? A gente é capaz de superar alguns, mas resolver não. Quem resolve é Deus. Só que no tempo dele, na vontade dele. Por quê? Os caminhos dele são mais altos que o nosso, também os pensamentos. Então, o que a gente deve fazer? Alguém diz assim, eu não posso questionar Deus? Pode questionar. Você pode questionar. Você pode se frustrar? Pode. Agora, a minha palavra é que obedeça quando ele for claro. Aí sim. O nosso dever é esse. Deus foi claro contigo? Obedeça. Não importa se foi sim ou não, se foi bênção ou castigo, obedeça. Se você obedecer, com certeza o seu futuro será brilhante. Graças a Deus. Pastor, para as pessoas que estão nos ouvindo em casa e nos vendo, assim, uma palavra de ânimo nesse momento para quem está frustrado, para quem de repente tem que se frustra até com a igreja que ele congrega, com o meio que ele está vivendo ali. Porque de repente eles olham muito para o ser humano e esperam aquela perfeição. A palavra que eu vejo de conforto aqui, como diz lá em Hebreus, parece que é o 12, para a gente não se frustrar, a gente tem que olhar muito para Cristo, né, pastor? Olhar para Cristo e saber... Autor e consumador da fé. Da fé. Foi ele quem criou e ele que nos deu a salvação de graça. Não, é até um tema que não sei se já foi falado antes, mas que pode ser aí para os próximos podcasts, falar sobre isso. Sobre essa salvação que é de graça, que nada que eu faça vai interferir na minha salvação. Eu acho que eu já mencionei alguma coisa a respeito. Já, né? Então, assim, é muito bom. É um assunto que a gente, às vezes, fica sem entender, porque a gente sempre acha que é mérito. A gente sempre acha que está fazendo alguma coisa para se salvar, e não está. Apenas as obras vão nos acompanhar para galardão ou para outra coisa que a gente não quer estar lá, né? Naquele tribunal. Mas a salvação é dom de Deus. E Paulo deixa bem claro, não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? É graça, é de graça, essa graça imerecida. Então, assim, nós colocamos a confiança em Deus e Jesus dá uma mensagenzinha bem simples, dizendo o seguinte: olha, eu não quero que vocês estejam ansiosos por nada. Por quê? Porque essa ansiedade que a gente tem, ela vai causar essa frustração. Então, assim, não esteja ansioso. Aí Jesus vai falando pelas coisas que são mais importantes na vida, que é comer e vestir. Não esteja ansioso pelo que vocês vão comer amanhã, nem pelo que vocês vão vestir. Aí dá exemplo, olha, vocês já viram o lírio dos campos, como é que ele se veste? Nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu daquela forma. Vocês já viram os pássaros, que eles não têm celeiro, eles não fiam, eles não plantam, e se alimentam. Imagina vocês, né? Que a Bíblia diz que somos mais importantes, não é eu que estou dizendo, a Bíblia. Né? Então, assim, geralmente as nossas frustrações começam pela essa ansiedade. É isso, eu crio expectativa e quero que aconteça logo, e fico ansioso, e esqueço do restante. Né? Enquanto que a minha confiança, a minha esperança isso é aí Deus. vai trazer até o assunto da pessoa antecipar o sonho, se endividar antes do tempo. Isso, é verdade. O jovem que já quer um telefone novo, de repente já começa a queimar etapas, consegue esperar. Né? É verdade. Pastor, a gente vai ouvir uma música aí da Shirley Cavalhais, Não Temas, e depois a gente vai para um bloco comercial. Depois a gente volta para continuar tratando desse assunto.
as lutas assolarem teu viver. Não temas, sou eu mesmo quem trabalho por você. Não temas se a angústia desta vida quiserem afligir teu coração. Não temas, eu sou o Deus da tua salvação. Não temas, filho meu, diante da perseguição. Não temas as pedradas, eu seguro em tuas mãos. Não temas o inimigo nem a morte, eu sou o livramento e proteção. Não temas, porque sou a tua solução. Jovem News. Graças a Deus, de volta à nossa programação, por aqui a gente vai dando continuidade ao nosso programa de hoje. E já estamos na reta final do nosso programa, né? Temos algumas questões ainda para tratar ainda. E já está bem próximo do fim, né? Você está até conosco até agora, Deus abençoe você grandemente. Quero mais uma vez convidar você para conhecer o site da oliveiraverdadera.com.br. Lá vai ter todas as nossas redes sociais e também o Instagram, que a gente está sempre anunciando algumas coisas lá. O nosso canal no YouTube, adoliveiraverdadera.com.br. E por aqui a gente vai conversando aqui com o nosso querido irmão, que é sobre frustrações, né? Na nossa reta final do programa, conversando aqui com o presbítero Oséias Pires, né? Vai ficar Oséias Pires, né? E, querido, a gente estava falando sobre frustrações, já falamos que é quase que inevitável, em algum momento, o ser humano passar por elas, né? E eu queria perguntar aqui para o pastor, se tem, por parte de Deus, algum propósito na frustração. Sim, existe sim. Principalmente no tocante à salvação. Por que, Ronaldo? Se nós fôssemos fazer aquilo que temos vontade, né? E parece até contraditório, mas ainda há pouco a gente falou assim, que não existe nada que a gente possa fazer para se salvar. Sim. Mas eu garanto que se você fizer alguma coisa das que Deus proíbe, né, a gente vai acabar perdendo a salvação, né? Porque você escolheu viver a sua vida dissoluta. E isso vai gerar, em primeiro momento, uma satisfação, mas isso vai gerar uma frustração futura, né? E isso Deus não quer para nós. Então, por isso é que existe, sim, esse propósito. Propósito de quê? Deus diz assim, eu digo não, tu se frustra, mas é pro teu bem. Eu te advirto, tu talvez não aceite no primeiro momento, mas é pro teu bem. Então, existe sempre esse propósito. Olha, existem situações que a gente ouve testemunhos, histórias de alguém que tentou várias coisas, mas ele não conseguiu executar nenhuma da maneira que ele esperava, justamente porque o plano de Deus era levar ele para outros caminhos, para que ele vivesse de outra coisa, praticasse outro tipo de atividade. Então, existe sim um plano de Deus na frustração. Nada é por acaso. Vamos pegar aqui alguns personagens bíblicos para a gente tentar ver isso dentro da vida deles. Por exemplo, Deus tinha um propósito de salvar Israel, né? Deu uma seca na época de Jacó. O meio foi mandar de antemão José para lá, né? Embora José não tenha se frustrado, mas poderia ter acontecido com ele, né? É verdade. E o processo, pelo que ele passou... o processo foi difícil, né, pastor? Não foi fácil. Você já pensou, claro que aqui no contexto também tinha uma dívidazinha que Jacó precisava pagar, viu? Lembra que ele tinha enganado o pai dele com as vestes? Não foi enganado lá? Ele precisava também pagar essa dívidazinha aqui, porque não é bíblico não, mas esse ditado se encaixa bem, viu? Para cada ação existe uma reação e que também as nossas escolhas aqui definem o nosso futuro.
né? Então assim, Jacó precisava pagar essa dívida, José foi vendido pelos irmãos e eles trouxeram as vestes, né, para Jacó, dizendo que uma fera tinha devorado ele. Ele sofreu muito, mas o plano de Deus, na verdade, era preservar a família de Jacó, né, que ali no princípio é onde se iniciou a nação Israel, né, que hoje nós conhecemos, era preservar com vida, porque Deus sabia que vinha a fome sobre a terra de Canaã. E no Novo Testamento, eu estava vendo, não sei se era ontem que estava olhando aquele texto de Jesus, quando fala para os mensageiros de Marta e Maria, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. O propósito de Deus não é uma coisa difícil para nós entendermos, né? O propósito de Deus na morte. Ou na doença, né? Você já pensou? Porque Lázaro chegou a morrer, né? Chegou a morrer. Então tinha um propósito ali. O propósito era glorificar o nome de Deus, porque sabia que ele ia ressuscitar, mas ele sabia, os demais não. Então assim, aquele povo se frustrava. Tanto é que a primeira palavra que quando Marta encontra Jesus, ela diz o quê? Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela estava frustrada, porque ela sabia que ele... Ela fala com a de murmurar, né? De murmurar. Era aquele sentimento de perda que a gente falou no início, né? Então assim, mas aí Jesus, com toda a sabedoria, com todo o poder, né, que ele tem, ele fala para ela, diz, olha, o teu irmão há de ressuscitar. E ainda assim ela não entende aquele propósito. Ela diz assim, eu sei, Senhor, mas é na ressurreição dos últimos dias. Ela estava tão amargurada que eu não consegui entender. Agora eu perdi, eu não vou ver mais agora. Perdi. Jesus disse assim, eu já te disse. E se tu creres, verás a glória de Deus. Então, essa questão de ver a glória de Deus é a gente entender o propósito. Aí é onde está a nossa parte e a nossa dificuldade. Porque é entender o propósito de Deus nas nossas frustrações. É aí onde está a dificuldade do ser humano. Pastor, na vida de Paulo, tem uma situação lá que retrata muito bem isso aí. Um espinho na carne pelo qual ele orou e Deus falou assim, não, a minha graça te basta, continua com esse problema aí. É verdade, e assim, eu não conheço ninguém que possa dizer com precisão o que era esse espinho, né? Existe aí especulações, existe teorias, existe, sei lá, tanta coisa, mas dizer com exatidão o que era, mas o que nós sabemos é que a resposta foi essa, né? Então, Paulo ali naquele momento, possa ser que se frustre um pouco, se entristeça. E o contexto ali, se você for olhar, que aquela enfermidade deixava, parece que ele fraco, aí ele percebeu que mesmo ele fraco, em Deus ele era forte. Em Deus ele tem um propósito de Deus manter ele ali parece que próximo dele, né? Isso, com certeza, por justamente quebrar o ego. Paulo era um camarada inteligente, Paulo era um camarada culto. Paulo, digamos que 85 ou 90% do Novo Testamento é escritura de Paulo. 13 cartas, né? Temas que a gente conhece aí como arrebatamento, Espírito Santo, graça, é Paulo que ensina, né? Então assim, poderia muito bem entrar um espírito de vaidade, né? Eu posso, então Deus, já conhecendo o futuro, o propósito dele para Paulo não era aquele, então não deixou que aquilo acontecesse. E outra coisa, se a gente analisar mais a fundo, a Bíblia diz que o lenço de Paulo curava, né? Quando ele não podia ir, mandava o lenço e a pessoa ficava curada. Mas ele mesmo, Timóteo, que ele chama de filho, tinha várias enfermidades e Paulo não podia fazer nada para que fosse curado. Então Deus tem os propósitos e nós devemos aceitar os propósitos de Deus, porque eles são melhores do que os nossos. E até porque os propósitos de Deus muitas vezes não é entendido por nós, porque a gente não tem, nós é muito limitado, a gente não tem a capacidade de ver além dessa parede, né? É verdade, Ronaldo. E assim, só te cortando aqui, desculpa, é o andar pela fé. Nós andamos por vista, muitas vezes, né? Quando a gente passa a andar pela fé, a gente passa a entender os propósitos de Deus. Mas mesmo na dificuldade, né? Mesmo na dificuldade. Andar pela fé não é fácil. Até porque a definição de fé é o quê? Está lá em Hebreus 11, não é isso? Que a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê e a prova, a certeza daquilo que se espera. Irmão, mas isso é difícil demais. E o senhor mencionou isso, eu lembrei daquele texto lá de Atos 1, que Jesus falou assim, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas para isso acontecer, teve que ter uma perseguição antes, né? Claro, teve que. Porque senão eles estavam acomodados, né? Aí aconteceu por meio de algo que não foi muito bom para eles, né? Mas verdade. Então, a palavra teve que se expandir, né? Teve que se expandir. Então, pastor, mas tem alguma... Será se Deus permite alguma frustração, alguma decepção, alguma coisa assim, além do que a pessoa pode suportar aquela situação? Não.
Não, isso não. Deus conhece as nossas forças. Nós somos limitadíssimos. Mas Deus coloca e permite, né, na verdade. Ele não tenta ninguém. A Bíblia diz que ninguém de Deus é tentado, né? Então, assim, muitas vezes, Ronaldo, aqui passa pela a percepção de andar pela fé. A gente se coloca em situação e quer atribuir a Deus, que foi Deus que colocou a gente naquela situação. Mas não foi uma ideia minha errada, foi um passo que eu dei errado. Não foi Deus, né? É verdade. Os propósitos de Deus, eles são bem claros. Quando Deus quer tratar com alguém, Ele trata. E a pessoa entende que é Deus tratando, né? Então as pessoas se enganam, às vezes, por pensamento, pela visão humana, achar que foi Deus e não foi. Pastor, para a gente concluir o nosso bate-papo, que está acabando o nosso programa, em 5 minutos, a gente já falou de frustrações, o que devemos fazer para nos prevenir, buscar a Deus muitas vezes. Agora a gente vai concluir assim, o que a gente não deve fazer quando a gente é frustrado. Qual é a reação que a gente tem que evitar fazer? Primeiro, um exemplo que a gente deu aqui foi o de Jonas, né? Vamos evitar a reação de Jonas. A reação de Jonas. Tá, né? É querer que Deus castigue alguém, querer que Deus faça o mal por alguém só porque eu quero. Só porque eu entendo que é isso. Outra, eu me lembro que em uma fala sua, você citou que a frustração ela existe em níveis, né? Alguém pode estar frustrado levemente, ou um pouco mais, ou bem frustrado. Mas nunca perca a esperança. Porque se você perder a esperança, você perde a fé. E quem perde a fé, se afasta de Deus. Verdade. Isso jamais nós devemos fazer. Pastor, pegando aqui um exemplo de ações que não devemos fazer, né, imitar, vamos pegar aqui o texto de Caim, quando ele foi frustrado quando Deus escolheu a oferta do irmão. A reação dele foi de inveja ao ponto de querer matar e matar, né? Sim. Comportamento, foi uma reação muito... Isso, mas Caim não fez aquilo enganado, ele foi advertido. E ele disse assim, rapaz, o que é que tá no teu coração? Olha que o pecado jaz à porta. Quer dizer, se tu continuar dessa forma, o desfecho da história tu já sabe o que é. E ainda assim ele persistiu. Ficou, né? E aí entra a questão do livre-arbítrio. Por que Deus não impediu? Ué, porque o ser humano é livre, ele pode fazer a ação dele. Agora ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Não é assim? Deus não interfere. Então, Caim ficou de certa forma frustrado, porque a oferta dele não foi aceita, né? Talvez até foi aceita, não da forma que foi aceita de Abel. E ele foi o primeiro a levar, né? Então ele chegou primeiro, teve a iniciativa, tudo, mas a forma como foi colocado não agradou a Deus como a de Abel agradou. E aquilo frustrou ele de uma certa maneira, que ele achou que o quê? Ao invés dele melhorar a forma sacrificial dele para se aproximar melhor de Deus, o que ele fez? Eu vou acabar com a concorrência. Era isso que Jonas também queria, viu? Ele queria que aquele povo lá se arrependesse dele. Ele queria que fosse morto assim como aquele povo matava os profetas. É verdade. Então, esse tipo de reação não devemos ter diante da frustração. O que nós devemos fazer é o quê? Resiliência. Pensar o que foi feito de errado ou propósito de Deus. Orar a Deus para entender. Realmente é um propósito? Então vou seguir. Amém. Nosso bate-papo chega ao fim, né? Finalizando a nossa programação de hoje. Se a gente for citar, nós poderíamos ver a reação de Saul contra Jacó, né? E você vai ver muitas pessoas que se frustraram em algum momento. Saul se sentiu enganado por Jacó, disse assim, vou matá-lo, né? Então. Apesar de lá na frente a gente vê um tratamento de Deus na vida de Jacó, uma reconciliação que é muito boa. Para finalizar, quero agradecer aqui o meu amigo Oséias e para ele deixar uma palavra final para alguém que de repente se frustrou em algum aspecto da vida. Pastor, deixar uma mensagem de conforto para essa pessoa. Verdade. Essa história de Jacó, rapidinho aqui, as pessoas entendem que Jacó realmente herdou a bênção de Esaú. Mas a bênção ali em questão, Jacó herdou a bênção espiritual, mas a material ele não ganhou nada. Esaú ficou com um recurso todinho que era de Isaac, ele ficou. Jacó teve que trabalhar para os outros, para poder conseguir. Né? Então, assim, de certa forma deu errado, né? Se frustrou também. Tá? Mas assim, a mensagem para quem está nos ouvindo, Eclesiastes 9:8 diz o seguinte: em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse versículo ele tem uma importância muito grande, um significado. Sim, pastor, pode para as pessoas. Vestes brancas quer dizer obras limpas, seja justo, seja honesto. E o óleo, alguém aí coloca como Espírito Santo, eu vou colocar como tempero de Deus na tua vida. Então, se você estiver praticando boas obras, se você estiver
sendo honesto, se você estiver sendo fiel, com certeza Deus está na sua vida e as frustrações, elas não significa que não virão, mas elas serão superadas. Busque a Deus e com certeza o acharás. Amém. Muito obrigado, viu, pastor Zés, por vir a nossa programação de hoje. A você que está em casa, nos ouvindo, Deus abençoe, Deus visite a sua casa. Que nesses momentos muito difíceis, que muitas vezes as nossas palavras fogem para trazer um consolo, nesse momento o melhor consolo vem de Deus, né? A sua palavra ficou para a gente buscar refúgio muitas vezes, né? Lendo, e muitas vezes, lendo aquela palavra ali, a gente vê Deus falando conosco. Então, que Deus possa te visitar. E se você em algum momento tem perdido, quem sabe, a esperança por alguma situação, que o Senhor possa te iluminar cada dia e abençoar os teus dias em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Jovem News.